São boa tarde, paz seja com todas. Mais um dia estamos aqui. Hoje, capítulo 2 de João. Vamos lá, com a sua Bíblia aberta, o Evangelho de João. E o título é assim, As Bodas em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Um ponto importante. Jesus, ele foi convidado. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até o versículo 12 fala do primeiro milagre de Jesus. O ministério do Senhor Jesus aqui na terra começou num casamento. E uns pontos relevantes desse texto, dessa passagem, que Jesus ele foi convidado para o casamento. Isso é um ponto principal, ponto importante. Jesus ele foi convidado. Mais do que bens, conforto e sucesso, a maior necessidade de uma família é a presença de Jesus. Muitas pessoas, quando vão se casar, preocupam com festa, preocupam com que roupa vai vestir, preocupam com tudo, e não preocupam em convidar o mestre para estar presente. E não preocupem em convidar Jesus. A primeira pessoa que nós devemos convidar para a nossa vida é o Senhor Jesus. E outro ponto importante, mesmo tendo a presença de Jesus, pode faltar alegria no casamento. Vocês já pensaram nisso? O vinho representa alegria, mas acabou ali. Jesus estava ali, mesmo com a presença de Jesus, acabou o vinho. Mesmo com a presença de Jesus, pode ter acabado a alegria. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo tendo Jesus, nós estamos aqui no mundo. Nós somos sujeitos a quê? A enfermidades, somos sujeitos a tristezas, estamos sujeitos a decepções, a frustrações, estamos sujeitos a passar por problemas, mesmo tendo Jesus. Não esqueça disso. Primeiro ponto, convida Jesus. Vamos convidar Jesus para tudo que nós fizermos. Segundo ponto, mesmo tendo Jesus, as dificuldades virão. Então, precisamos, terceiro ponto, diagnosticar o problema com urgência. Ter urgência para resolver os problemas. Problemas virão, mas nós devemos ter urgência. No Oriente, a falta de provisão era constrangedora e humilhante para a família. Era humilhante uma família, o noivo chegar e falar para os convidados que o vinho tinha acabado. Quanto mais cedo forem identificados os problemas familiares, mais rápido e fácil será a solução dos problemas. Ou seja, está tendo dificuldade? Está passando por problema? É um momento de problema, às vezes é financeiro, às vezes é problema com os filhos, às vezes é problema espiritual. Vamos diagnosticar, vamos procurar para resolver esse problema. Então, precisamos levar o problema para quem? Para a pessoa certa. Não adianta
eu ter um problema e levar para fulano e ficar lá falando, falando, falando. E aquela pessoa não vai poder resolver. Vamos levar para a pessoa certa. Devemos interceder pelos dramas familiares e não envergonharmos a família com a divulgação das nossas limitações e fraquezas. Não vamos, querer envergonhar a nossa família, mas vamos levar os nossos problemas para quem pode resolver, é Jesus. Ele foi convidado, mesmo ele estando presente, vem os problemas, as situações difíceis, pode vir crise financeira, pode vir enfermidade, decepções, mas nós devemos recorrer a ele, somente a ele, e aguardar o tempo certo dele. Às vezes a gente recorre ao Senhor Jesus e queremos no nosso tempo. Ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo certo para tudo. Como diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, vamos entender que Jesus, ele não era pressionado por circunstâncias nem pessoas, mesmo as pessoas mais chegadas. Todos precisam ter consciência de que ele andava conforme a agenda do Pai, não conforme as pressões da terra. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas ele deu ordens. O Senhor Jesus deu ordens. Muitas vezes nós clamamos ele nos dá a ordem, nós queremos a bênção, mas não queremos obedecer às ordens. Muitas vezes nós agimos sempre ao contrário. Jesus ordenou que os servos enchessem as talhas de água. Eles obedeceram prontamente. Não é nosso papel discutir com Jesus, mas sim obedecer. Na palavra de Deus tem tudo para nós. Como devemos tratar o marido, como devemos tratar os filhos, como devemos tratar os pais, como devemos tratar as pessoas, como devemos cuidar de nós. Tem tudo na palavra de Deus. Ele nos dá a ordem, nós queremos muitas vezes a bênção, mas não queremos muitas vezes obedecer o que o nosso Senhor Jesus nos tem ordenado. Então, com Jesus, o melhor vem sempre depois. Eles costumavam dar o melhor vinho. Mas o melhor vinho ficou para depois, porque era o vinho que o Senhor Jesus transformou. Acredite, está difícil, clame o Senhor Jesus. E no momento certo, ele vai agir, porque ele tem o melhor para mim e para você. Quando Jesus intervém, o melhor sempre vem depois. O vinho que Jesus forneceu era muito superior que o primeiro vinho. Então, esse é o nosso Jesus que realiza o milagre na nossa casa. Esse Jesus que nós convidamos, ainda que lá no passado nós erramos por não convidá-lo, ainda que lá no passado nós erramos, mas hoje nós temos a consciência que podemos convidar o Senhor Jesus. Hoje nós temos a consciência que mesmo Jesus no barco, mesmo Jesus conosco no casamento, na nossa família, pode vir dificuldades. E esse Jesus, ele realiza as coisas grandes, Descreve que sinal, descreve manifestações significativas de poder que apontam para realidades mais profundas percebidas com os olhos da fé. Depois do milagre, são registradas duas consequências. A glória de Jesus se manifestou e os discípulos creram nele. Agora aqui, olha, a glória de Jesus se manifestou. E vem a partir agora o versículo 13, Jesus purifica o templo. E depois vem, muitos creram em Jesus. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres tal coisa? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás?
Ele, porém, se referia ao santuário do próprio corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que ele era natureza humana. O zelo da casa do nosso Senhor. Olha só, é a ira de Jesus. Jesus ali ficou irado, a ira santa, vamos dizer assim. Pois ele estava diante das pessoas, né? Ladrões de culto, diante das pessoas que estavam pensando simplesmente mais no dinheiro. Fizeram da casa do nosso Deus isso. Os que estavam facilitando, tinha dois grupos. Aqueles que facilitavam a adoração, né? Vendiam animais, e porque cada um tinha que levar o seu, e os que estavam dificultando o acesso, trocando moedas com juros. Olha só, esses dois grupos de pessoas que estavam ali. E eles aproveitavam da oportunidade para ter dinheiro. Mas esse zelo, Jesus, zelo pela casa de Deus, a ira santa, essa passagem é maravilhosa. Não sei se vocês assistem The Chosen. The Chosen ilustrou muito bem a ira de Jesus ali, derrubando tudo. Porque a casa de Deus é para adoração. E ali Jesus estava referindo o seu próprio corpo, né, que ia ser destruído, mas ele ia ser reconstruído com 3 dias, que Jesus, o que era? Não ia precisar mais aqueles sacrifícios. Jesus era o próprio sacrifício. Ele é o próprio Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Ele é o próprio Cordeiro de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele manifesta a glória dele, né? No primeiro milagre, que é a multiplicação, que é a transformação da água em vinho. E agora ele ali, o zelo pela casa de Deus. E muitos creram nele. Os discípulos, né? Quando fala no final aqui da transformação da água em vinho, que os discípulos estavam começando a andar com Jesus. Era o primeiro milagre. Era no início ali da carreira deles, vamos dizer assim. E eles creram nele. Gente, eu fico imaginando que para eles no passado era muito mais difícil, né, de acreditar, porque eles ficaram perdidos quando Jesus falou, olha, vai destruir esse templo, mas no 3º dia vou reconstruir. Aí muitos ficaram perdidos, mas aqui mesmo fala que depois que Jesus ressuscitou, que os discípulos perceberam que estava falando do próprio corpo, do próprio dele mesmo. E hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos tudo pronto para nós. É muito mais fácil, porque a gente já tem o início, o meio e fim revelado para nós. E muitas vezes a gente tem desânimo de ler, a gente tem preguiça de ler, muitas pessoas não querem aprender. E é sobre o nosso Senhor que nós estamos aqui falando. É sobre o nosso Senhor. E que Deus possa, né, cada dia aplicar essa palavra no nosso coração. Que venhamos cada dia mais buscar esse Deus, né? Saiba, você não é surpresa para Deus. Deus, ele conhece a natureza humana. E mesmo assim, ele quer uma aliança conosco. Ele nos ama. Mesmo sabendo da nossa natureza pecadora. Mesmo sabendo da nossa natureza pecadora. Ele nos ama. Ele não ama o pecado, mas ele ama a gente. E quando nós pecamos, nós temos quem? O Senhor Jesus, que quando nós confessamos, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, a partir de hoje, entenda, o seu pecado não te define. Confesse para o Senhor. Mas não confesse de boca para fora. Não confesse, Senhor, perdoa os meus pecados e pronto, não. Nomeie, fale quais os pecados que está perturbando a sua alma, qual o pecado que tá te afastando de Deus, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas Deus, ele nos ama do jeito que nós somos. E ele é tão maravilhoso que deixou a palavra dele para nós conhecermos cada dia mais. Amém? Quem deseja comentar alguma coisa desse capítulo, Kézia, pode ficar à vontade.
Uma coisa interessante é que a nossa parte a gente tem que fazer, né? Igual ele mandou encher as talhas. Cada talha cabia 80 a 120 litros de água. Era muita água. E era difícil de buscar, que não tinha igual a torneira que a gente tem hoje, né? Então, a nossa parte a gente deve fazer. Seria muito mais fácil para Jesus falar assim, não, vai de lá já tem água transformada em vinho. Igual quando ressuscitou a Lázaro. Ele mandou tirar a pedra. Então, a nossa parte, que é o quê? A nossa fé. Saber que a gente tem a fé e crer nele, no milagre dele. Né? Boa observação. Tanto que Maria falou, né? Fazei tudo o que ele disser. E como você falou, era fácil Jesus já colocar, já fazer aparecer água ali, ele faz esse milagre. Né? Ele poderia. Mas realmente, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Obedecer prontamente às ordens dele. Mas alguém deseja comentar? O que a Késia falou, eu ia falar justamente, porque você já deu uma dica logo de imediato na leitura, né? Saber identificar o problema. E quando a gente sabe identificar o problema, logicamente que a gente está entendendo que é o que cabe a nós fazermos, né? E eu vejo assim muitas pessoas. Ontem eu estava conversando com meu esposo, eu vejo assim muitas pessoas espiritualizando tudo, né? Lançando sobre o diabo toda a culpa, né? E eu era assim, né? Por que eu era assim? Porque eu não parava para aprender. E quando a gente para para aprender, a gente consegue identificar que eu tenho uma participação naquela situação. E se aquela situação está acontecendo tudo isso, então eu tenho que parar, observar, identificar, opa, essa situação aqui, eu que estou tendo a participação, então eu tenho que procurar melhorar, né? Então, o importante que você falou, saber identificar. E o que a Késia, né, falou também, saber identificar. E quando a gente sabe identificar, é maravilhoso, né? E outra coisa também que você falou, que nós aprendemos, que eu também não sabia, é dar nomes, né, ao pecado. E hoje quando eu vou a Jesus, eu falo, eu tô com raiva. Jesus, eu tô com raiva. E por que eu tô com raiva? Eu tô com raiva por causa disso, disso, disso e disso. Então, me ajude, porque a raiva nos leva a vários caminhos, né? Então, eu sabendo identificar o porquê que eu tô com raiva, eu levo até Jesus. E outra coisa que você também falou, que é a questão do domínio próprio na situação do problema, porque eu era uma pessoa de falar tudo para as pessoas. Eu não ia à pessoa principal, que era Jesus. Então eu queria a solução do problema nas pessoas. Então hoje eu entendo que não é nas pessoas, não é falando para as pessoas, é falando para a pessoa certa. E quem é a pessoa certa? É Jesus. E até a gente levar esse lado nosso, porque o tempo todo, a vida toda, dentro de uma igreja e não sabendo que é a Jesus que você tem que levar. Aí a gente observa, eu sou uma religiosa. Eu sou uma religiosa. Então, a gente identificar que nós somos religiosos é algo muito sério, né? Então, hoje eu entendo que eu não quero mais ser uma religiosa. Eu quero identificar o problema, identificar a solução e saber levar a pessoa certa, porque ela que vai trazer a solução do problema. Ela que vai ocasionar o milagre. Qual o milagre que eu espero? A libertação, a transformação, a cura. Tudo no âmbito espiritual, primeiramente, porque as outras coisas eu sei que ele vai acrescentar na nossa vida. Então, eu estou me reeducando nessa parte, porque eu era religiosa, eu não sou mais religiosa. Eu sou agora uma filha de Deus, amada do Pai, que tem prazer nele e ele tem prazer em mim. Então é maravilhoso isso. Uau! Glória a Deus. Obrigada, Lumira, pela sua contribuição. É isso mesmo, gente. Quanto aprendizado, né? Quantas vezes eu já me vi na religiosidade, mas glória a Deus que o Senhor tem aberto os nossos olhos. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de aprendermos. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Finalizamos o capítulo 2. Glória a Deus. Amanhã estaremos de volta, se Deus permitir.